Olá, amigos. Professor Deonério com vocês. Espero que vocês estejam bem, em paz. E hoje vamos ver se nós conseguimos finalmente terminar essa trilogia CMDCA, Conferência dos Direitos da Criança e do Adolescente e Comprometimento, parte 3. Nós falamos na parte 1 sobre a participação dos conselheiros dos direitos nas conferências. E aí nós falamos de todo esse comprometimento deles e a importância que eles dão a isto. Também falamos da participação de crianças e adolescentes, foi a parte 2. A parte 2 falava da participação de crianças e adolescentes nas conferências municipais dos direitos da criança e do adolescente. Falamos do preparo ou despreparo com que nós, enquanto adultos, enquanto instituições, escolas e os próprios conselhos, não preparamos adequadamente as nossas crianças e adolescentes para participarem da conferência. Essa foi a parte 2, por favor, peço para que vocês, se ainda não assistiram, assistam a parte 1 e a parte 2, tá? E nessa terceira parte, nós vamos falar de comunicação, propaganda e o interesse da população em participar das conferências municipais dos direitos da criança e do adolescente. Eu sou o professor Deonério, administrador na rede social, no YouTube, do ECA Capacita, professor Deonério, também no Facebook, eca.capacita, também no Facebook, o grupo fechado, que basta você pedir para entrar, que eu vou lhe dar acesso, que é a Promoção dos Direitos do ECA, Lei 8.069, e os sites, administrador dos sites, eca-capacita.com.br e eca-capacita.com.br/videocapacita. Os dois sites, coisas muito interessantes para todos nós que queremos continuar aprendendo dentro do sistema de garantia. Bom, se você estiver assistindo pelo YouTube, por favor, inscreva-se no canal. Se for no Facebook, dê lá o seu like, seu joinha. Se você gostou, também comente. Se você não gostou, ou se você acha que poderia ser abordado mais coisas, ou se você teve experiências diferentes nas conferências no seu município, por favor, deixe lá o seu comentário, tá bom? E vamos lá. Comunicação. Como é que foi a comunicação sobre Conferência dos Direitos da Criança e do Adolescente? Muitas CMDCAs deixaram a comunicação sobre o fato no site da prefeitura. Eles expediram papel e deixaram no site da prefeitura. Ocorre que, o que é que acontece? Algumas vezes, por exemplo, se a conferência foi no final de novembro, alguns deixaram no site lá no meio de outubro, só que só foi aquela chamada. Não houve uma chamada novamente na semana seguinte, na semana seguinte, na semana seguinte, e quando tivesse faltando aí uns 20 dias, 15 dias para a conferência, deveria ser todos os dias uma chamada, alertando a população sobre a importância da Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Isso ocorre porque muitos de nós ou se submete o que estipula o pessoal de comunicação da prefeitura, nós do CMDCA nos submetemos e aí nós também não criamos formas alternativas de divulgação. Também eu tiro o chapéu para aqueles CMDCAs que têm um site, o site próprio do CMDCA. Nestes sites eu vi mais mais continuadamente, a propaganda. Ocorre que eles colocaram lá uma grande chamada que servia de capa, a folha de rosto do site, o que é muito bom, porque permanentemente está lá, a pessoa que acessar o site vai ver primeiro a propaganda da conferência, mas em alguns sites, ao invés de realçar a conferência, estavam realçando a destinação de recursos para o fundo, o que também tem que ser feito, afinal de contas nós estamos em dezembro e até ontem
hoje é 29 de dezembro, ontem foi dia 28, então, na verdade, ainda pode ser feito transferências para a conta do fundo. Fazer depósito mesmo na boca do caixa não dá mais. Então, aqueles que ainda têm interesse em fazer destinação de recursos para a conta do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do seu município, sempre é até dezembro, até o último dia útil bancário de dezembro. Agora, havendo essa possibilidade, como agora em 2018, de nós estarmos num sábado, dia 19, significa que você pode fazer ainda a sua transferência. Mas o que eu quero dizer é que alguns sites realçaram a questão da captação de recursos para o fundo e deixaram em segundo plano ou em terceiro plano a importância das pessoas, dos munícipes participarem das conferências. E isso não é bom. Outra coisa, tinha chamada dizendo que haveria conferência municipal, porém, não houve um trabalho de informação sobre o estatuto, a importância da conferência, dizendo que era uma conferência deliberativa, por isso as pessoas que participam de uma conferência, elas estão decidindo a política municipal para os direitos ou para a defesa, garantia e promoção dos direitos de crianças e adolescentes do seu município. Então, isso faltou em alguns sites. Muita gente não sabia o porquê, o que era a conferência. Muitas das pessoas que viram o site, quem não é do sistema, que são os munícipes na sua maioria, eles não sabem para que serve a conferência e muitos desconhecem o ECA. Então, por isso, a comunicação dando notícias sobre a conferência, em muitos municípios foi pífia, pequena demais. Foi uma chamada, isso se é que houve chamada no site da prefeitura. Teve município que não teve chamada no site da prefeitura, pelo menos uma chamada importante, você entrava no site e você não via nada, mas ocorreu a conferência e segundo, aqui eu soube, né? Vocês sabem que a continuidade desse meu tópico aqui, né, CMDCA, Conferência dos Direitos da Criança e do Adolescente, e comprometimento, tem lá um subtópico, uma descrição, onde eu falo o que eu vi, o que eu ouvi, o que eu percebi, o que me contaram e o que me trouxeram, ou seja, o que eu ouvi dizer sobre as conferências dos direitos da criança e do adolescente. Então, alguns me contaram que até não houve comunicação, não houve propaganda, mas aconteceu a conferência. E a conferência aconteceu com muito poucas pessoas. Para ter uma ideia, tem município com mais de 70 mil habitantes que tínhamos na conferência municipal, deixa eu pegar aqui, tínhamos na conferência municipal menos de 50 pessoas. E dessas 50 pessoas, quase 30, 28 a 30, eram crianças ou adolescentes. E das 28 crianças ou adolescentes que estavam presentes, apenas uma meia dúzia sabiam alguma coisa do ECA. A maioria foi para lá despreparada. Foi porque a escola levou ou foi porque a ONG levou, alguma coisa assim, entendeu? Então, as crianças, esse município teve 50 pessoas no máximo para decidir a política pública de 70 mil pessoas no município. Alguma coisa ocorreu. Disseram para mim que fizeram para cumprir tabela. Então aqui vai algo interessante, porque não foi a primeira vez. E eu vou falar uma palavra, entre aspas, aqui vamos colocar as aspas, porque eu vou falar algo que foi voz de um conselheiro dos direitos governamental do município. Ele disse que aquela conferência era mais para cumprir tabela, para poder mandar algo para o Conselho Estadual. Olha o que o conselheiro governamental disse. Isto é de doer no coração. Isto é de doer. Agora, também teve um conselheiro da sociedade civil, que disse que era a primeira vez que ele estava participando de uma conferência dos direitos da criança e do adolescente.
Ele é de uma ONG, onde atende com projetos e tudo mais, crianças e adolescentes. É a primeira vez que ele estava participando de uma conferência. E ele foi para lá sem saber os eixos que seriam discutidos e sem ter uma noção de que proposta levar. Ou seja, ele foi para lá para navegar. Se é que era navegar ou viajar na maionese, eu não sei. Ele foi para ver. Ele foi para ver. Veja, pessoas que estão trabalhando no sistema de garantia dos direitos da criança e do adolescente, seja em órgãos públicos, seja em entidades da sociedade civil, não dá para nós crermos numa situação dessa. A pessoa simplesmente vai para fazer número, e vai porque mandaram, e vai sem uma proposta. Gente, eu não sei, é por isso que nós temos 28 anos de ECA e ainda tem gente discutindo se vale a pena, tem gente querendo alterar o ECA sem mesmo ter implementado o ECA. Isso é que dói. Pessoas que não conhecem o ECA, desconhecem os seus artigos e também não trabalham pela implementação dos seus artigos e querem mudar algo que a maioria ainda desconhece, apesar dos 28 anos de idade no Brasil. Que coisa! Bom, aí nós vamos para a propaganda. Então já falei do sites de prefeitura que só deram uma mensagem mais de um mês antes da conferência e não replicaram isso várias vezes. Sites do CMDCA, que apesar de ter a página lá da conferência, não instruíam a população sobre a importância da conferência, o que é uma conferência deliberativa e de que a participação deles iria nortear o destino dos filhos deles. Então isso não tinha nos sites, na maioria dos sites, tá bom, gente? Por favor, estou generalizando. Alguns municípios que vão estar me ouvindo vão ter características que são de aplaudir. Eu aplaudo. Porém, o que eu quero dizer é que existem municípios por aí que não fizeram a lição de casa. Propaganda. De que meios são a propaganda? Teve gente que só enviou um ofício para as entidades para falar da conferência. Gente do céu, enviar um ofício. Tá ótimo, é óbvio que tem que enviar o ofício mesmo, para todas as entidades, todos os órgãos, públicos e privados, tá bom? O fato é que não houve uma divulgação maior. Mas houve um relato aqui de município que fez a lição de casa, ou seja, divulgou no rádio, na TV local, nos jornais de circulação locais, nos ônibus tinha folders, panfletos, cartazes nos ônibus para falar das conferências. Nos órgãos públicos, os mesmos cartazes nas paredes lá, nos quadros de aviso sobre a conferência, nas UBSs, nos CRAS, nos CREAS, nas escolas. Que lindo, né? Associações de bairro, algumas das associações de bairro também divulgando a conferência, falando para a população, para que a população participe. Olha que lindo! Que coisa muito, muito, muito boa. Aí, isso é o que deveria todos ter feito, mas nem todos fizeram. Repito, muitos municípios fizeram a propaganda pífia, uma comunicação fraca demais para atrair a população para as conferências. Mas aí tem outro tópico aqui, o interesse da população. Algumas que eu falei, mas representavam muitas pessoas. Algumas pessoas falaram para mim que tomaram conhecimento, isso por culpa da propaganda, um dia ou dois antes. E que muita gente que eles conhecem não foram, porque eles desconhecem o Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente. Eles desconhecem o que esse órgão faz. Eles desconhecem as medidas ou políticas públicas aprovadas pelo CMDCA. Olha que coisa interessante, isso eu gostei de ouvir, porque de certa forma nós percebemos ou captamos a percepção da população. A população não te percebe, CMDCA. Não te percebe porque não houve prestação de contas do que você está fazendo. Não te percebe porque não houve comunicação, propaganda e divulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, a população que está indo lá na conferência, muitos deles
desconhecem o ECA, nunca leram o ECA, e no site do CMDCA, segundo o relato, eles não encontram lições sobre o ECA. Uau! Por isso eu peço para que eles assistam, na hora eu já peço para que assistam o meu site, entendeu? Acessem lá eca-capacita.com.br/videocapacita, que aí eles vão ter as capacitações de vários tópicos através de vários atores no Brasil. Edson Seda, Murilo de Giacomo, Luciano Bettiati, Maduca Lopes, Lauro Trindade, Daniel Pérez e outros mais promotores por aí afora que têm contribuído bastante para o sistema de garantia dos direitos da criança e do adolescente. Por isso, na hora eu já falo para eles, acessem meu site. Se o site do CMDCA não está bom, está capenga e não reflete de modo algum a realidade que nós esperamos, acesse o eca-capacita.com.br e o eca-capacita.com.br/videocapacita. Tudo junto, tá bom? Então, olha só o que falaram, a população desconhece o ECA, desconhece. Aí, a pergunta, eu já falei isso no vídeo na parte 1, mas de quem é a responsabilidade para que o ECA seja difundido no município? CMDCA. Por isso, se existe uma pessoa num bar, numa praça, numa residência, num cinema, seja lá onde for, que desconhece o estatuto, a responsabilidade, o responsável pelo desconhecimento é o CMDCA, que não divulga o estatuto e não faz por onde. Não é só distribuir o estatuto, não é só distribuir o ECA, mas é também distribuir o ECA. Na verdade, deveria ter uma locução, uma comunicação com os munícipes uma vez por mês, aproveitando que cada mês nós temos um tema para poder difundir. Além do tema, o CMDCA poderia estender uma semana, 10 dias de entendimento sobre o estatuto referente ao tema daquele mês e ainda mais alguns que possam ser correlatos. E não só do estatuto, como também das leis correlatas. Porque existem muitas outras leis que não estão no Estatuto da Criança e do Adolescente e que afetam de modo direto e objetivo a vida das famílias no seu município. No mês de janeiro agora, o ECA Capacita, ou o professor Deonério aqui, vai lançar o livro digital As Leis e o ECA. É um aprimoramento daquele livro que eu entregava gratuitamente sobre as leis correlatas. É um aprimoramento dele, tá bom? Então você pode adquiri-lo a partir de janeiro, se Deus quiser. Você vai ter o seu ECA, que você pode baixar do site, ou então você pode comprar ele físico de alguns outros autores aí que estão também distribuindo o ECA, no caso, disponibilizando para que as pessoas comprem. E além de ter o ECA, você também vai ter a lei, um livro sobre as leis correlatas, onde estão ali outras leis que afetam direta ou indiretamente crianças e adolescentes no seio de suas famílias. Bom, ótimo, então a população desconhece o ECA, foi o que disseram. Agora, essa outra é mais cabeluda. Uma pessoa disse sobre a credibilidade do CMDCA e a credibilidade dos conselheiros do CMDCA. Uau! Então vamos ao relato. Vocês sabem muito bem que nessa trilogia eu não falei nome de município e também não estou falando o nome de nenhum conselheiro, nem autoridade. Se alguém se enquadrou ou achou que a carapuça serviu, ou foi mera coincidência, ou então fique tranquilo porque nós estamos estudando juntos. Os meus erros servem para os meus acertos e os acertos de quem me assistem. Assim como os erros dos outros servem para aprimoramento dos outros, se quiserem, e o meu aprimoramento se eu souber aproveitar. Inclusive dizem que isso é sábio. Mas vamos lá. Fulano, na conferência, disse que
esse CMDCA não tem credibilidade nenhuma. Disse assim mesmo, que não tem credibilidade nenhuma. São paus mandados, que não fazem nada em interesse da criança e do adolescente há muito tempo, que ou estão lá para a vitrine, ou estão apenas também cumprindo uma tabela. Olha a credibilidade do CMDCA nesse município. E aí ele disse que um dos conselheiros ele conhece pessoalmente, provavelmente é amigo ou mora perto, sei lá, e que conversam. E que nas conversas fora desses ambientes de conferência ou de conselho, sabe o que o conselheiro do CMDCA fala? Que o ECA está tudo errado, que precisa mudar um monte de coisa. Ou seja, ele começa a falar mal do Estatuto da Criança e do Adolescente. Gente, isso é um desserviço. Inclusive, conselheiro, se você está numa dessa, por favor, vai ser feliz. Sério, vai ser feliz. Não precisa continuar no conselho, porque energias negativas do conselho minam a intenção ou a boa intenção de quem tem boa intenção dentro do conselho. Dá para entender? Você não pode continuar lá e não é demérito nenhum. Você realmente vai fazer o que gosta, vai defender outras causas. Isso não é demérito nenhum. O que não pode é alguém que não ajunta ficar lá no conselho. E eu falei aqui uma frase do Cristo, não é? Aproveitando que estamos no final de dezembro de 2018 e há poucos dias foi o Natal, mas Jesus mesmo falou: quem comigo não ajunta, espalha. Então, se você é conselheiro dos direitos da criança e do adolescente, defenda o Estatuto, pelo amor de Deus. Defenda o Estatuto. Fale bem do Estatuto. Implemente o Estatuto. Trabalhe por deliberações de políticas públicas no seu município que favoreçam o Estatuto. Por favor, não fale mal do Estatuto. Não trabalhe contra o sistema e os atores do sistema de garantia. Trabalhe a favor. A sua omissão já é uma atitude contra. Ou a sua ação contrária põe tudo a perder. Por favor, se você não está satisfeito e se o ECA não atende aos seus ideais, não continue no conselho. Peça para alguém que é mais aguerrido, mais apaixonado pela causa, assumir. E se você é governamental e não pode pedir para outro assumir assim, fale para o dirigente municipal que você não tem um mínimo de afinidade, que existem outras pessoas, e até mesmo converse com outras pessoas, quem sabe essas outras pessoas possam colaborar. Então, a credibilidade que o CMDCA tem e a credibilidade que alguns conselheiros têm perante os seus membros ou perante a sua comunidade também provoca o desinteresse da população em participar das conferências. Por favor, cuide disto. E agora, alguns assuntos para que eu possa terminar esse vídeo que está ficando longo. Essa trilogia vai terminar com outros pontos aqui que eu gostaria de deixar também enfatizado, já que foi eu quem ouvi dizer, tá bom? Em alguns municípios, eu já falei para vocês que estive em 6, 4 deles aí fazendo a palestra magna, e de 2 destes, nós falamos sobre o que foi deliberado na conferência de 2015. O que ocorre? Em um deles, de tudo que foi dito lá em plenária, apenas um item, olha, eram mais de 20 itens, um item apenas, o povo que estava reunido na plenária, conseguiu identificar que foi realizado. Ou seja, o que eles deliberaram na última conferência, de tudo que eles deliberaram, há 3 anos atrás, só um item foi realizado. E esse um item foi realizado, provavelmente não porque estava deliberado pela conferência, mas porque era um dos serviços da assistência, onde, de alguma forma, o SUAS exigia alguma atitude.
o Sistema Único de Assistência Social exigia alguma atitude. Então essa atitude foi tomada, mais por essa exigência suas do que por exigência da deliberação que foi realizada, efetivada na Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de 2015. E no outro município, nenhum dos itens que foram deliberados foi concretizado em 3 anos. Nenhum. E eu estou falando nenhum, e estou falando isso tudo assim, referente às pessoas que estavam na plenária. Pode ser que outros munícipes tenham feito ou tenham visto a coisa feita, mas aqueles que estavam na plenária não viram nada daquilo acontecer, e naquele primeiro município eles viram apenas uma das coisas acontecerem, tá? Ok. Por que isso acontece? Porque muita gente vai para cumprir tabela na conferência. Não cobra o que foi deliberado. Passa 1 dia, 2 ou 3 dias na conferência e saem de lá e vão dormir tranquilo, achando que tudo se resolve porque eu pus no papel. Tudo se resolve porque um grupo se juntou e escreveu as propostas para aquele eixo. Não se resolve assim. Não acredite em contos da carochinha. Ou você telefona para o CMDCA e cobra, ou você publica e diz nos jornais e nas rádios que o que foi deliberado não está sendo cumprido, ou está perdido. Tempo perdido. Tempo perdido. E eu vou te dizer uma coisa, tem dirigente que gosta disso mesmo. Deixa esse pessoal fazer o que quiserem lá, eles não vão fazer nada mesmo. Eles também não cobram nada mesmo. Brincadeira um negócio desse? Então, se você foi em alguma conferência, cobre. Agora, se tua consciência consegue dormir tranquilo, porque você simplesmente foi lá fazer número, então, que Deus o abençoe, que nós possamos em algum dia, em algum tempo, enquanto que Deus permitir, despertar, porque não é só tu que dormes, muita gente dorme enquanto o barco pega fogo. Ok, então não deixe acontecer com o que foi deliberado nessa conferência, o mesmo que aconteceu na conferência anterior. E cobre do seu município, cobre do CMDCA, por que não fizeram? Sabe o que você vai encontrar em um deles? Talvez agora eles já tenham resgatado. O CMDCA disse que eles são nova gestão e que eles não têm o que foi deliberado na conferência anterior. Isso é um crime. Isso pode até ser denunciado na promotoria. Vá lá no Ministério Público e denuncie. O CMDCA não tem o que foi deliberado na última conferência de 2015. Porque eles disseram que são nova gestão e o pessoal que saiu não deixou nada lá. Ou então não sei quem que participou, mas também não ficou com ele a papelada. Gente, eu não sei o que dizer. Eu peço a Deus sempre serenidade, porque senão a gente solta o verbo. E não é essa a questão, já falei que não quero magoar o ego de ninguém. Vamos para a última questão. Capacitação dos conselheiros dos direitos. Eu trabalho com isso há 15 anos, desde 2003. Eu estava no CONDECA quando fui chamado a participar. O presidente do CONDECA, o qual eu sou grato até hoje, que me permitiu me capacitar lá no CONANDA, em Brasília, e depois nós começamos a sair para os municípios, e aí sim, eu pude colocar o meu dom, que já era de fazer palestras, a serviço do Estatuto da Criança e do Adolescente, capacitando e empoderando as pessoas que são do sistema de garantia. Então faço isso até hoje, há 15 anos, mais de 15 anos, agora em 2019 eu completo 16 anos de trabalho capacitando conselheiros tutelares, conselheiros dos direitos e atores do sistema de garantia. E basta me enviar um pedido, uma solicitação de orçamento. Nós estamos iniciando 2019 e é óbvio que tem espaço para muita coisa. Nós vamos ter o curso para candidato a conselheiro tutelar, nós vamos ter as capacitações para conselheiros que estão aí na ativa e que precisam de apoio e subsídio.
nós temos capacitação para conselheiros dos direitos, nós temos capacitação para as organizações da sociedade civil, tanto para atender o marco regulatório, como também para atender a própria execução dos seus projetos e a prestação de contas dos projetos. Tá bom? Nós podemos fazer isso via CMDCA e via a própria ONG ou a própria entidade. Também nós temos aqui a realização dos planos municipais, tanto dos direitos humanos de crianças e adolescentes, como pela primeira infância, socioeducativos, a revisão do plano municipal socioeducativo, tá? O plano municipal de erradicação do trabalho infantil e assim outros. O importante é, façamos acontecer. Eu sei que não é o professor Deonério que atende o Brasil todo, nem posso, eu não sou onipresente. Tem muita gente boa no Brasil, graças a Deus. Eu só sou mais uma referência, um desses estudiosos e que tem algum dom e que de alguma maneira toca mentes e corações. Agora, gente, assim, graças a Deus a gente pode colocar os vídeos, né? Porque antigamente eu só mandava mensagem por escrito e as pessoas não me viam. Então podem ver muito bem o professor Deonério e podem avaliar se vão ter um homem dessas características dele com vocês ou não. Porque esse papo de que agora que alguém me conheceu, resolveu dar um tempo com a capacitação, tem assim uma aparência discriminatória. E é óbvio que eu não trabalho com isso, eu sou filho de Deus e sei que todos são meus irmãos e que as diferenças que existem somos nós que criamos. Qualquer pessoa cria a diferença que quiser e convive com ela. Mas vamos respeitar. Eu respeito ou busco respeitar. Espero também ser respeitado. O que mais? Também não posso ir para dizer algo. Às vezes as pessoas pedem orçamento e tudo mais, mas olha, professor, é necessário falar tal coisa. Se tal coisa que é para ser realçada tiver dentro das atribuições, das normas, da missão e das leis, está tudo bem para mim. É só uma questão de conscientizar alguém. Agora, se tal coisa está querendo impingir a alguém certas atribuições que provavelmente não lhe caibam, então não vai ser o professor Deonério que vai cumprir essa missão. Eu estou lutando, estudando, lendo e escrevendo para ver se trato o meu próprio ser. Eu não posso ficar me desconstruindo. Pelo contrário, conto com vocês para que eu me construa. Nesse final, então, se vocês quiserem capacitação, seja em qualquer lugar do Brasil, para falar sobre o Estatuto da Criança, atribuição do Conselho Tutelar, atribuições do Conselho dos Direitos, também o atendimento da rede socioassistencial e da rede de garantia dos direitos da criança e do adolescente, para falar sobre a escuta especial,